Olá! No último vídeo eu demonstrei como publicar a nossa aplicação num servidor gratuito aí do Heroku, que é um serviço gratuito que também tem opções pagas, porém ele tem um problema sério com o armazenamento de arquivos na pasta ali onde está a nossa aplicação. Por quê? Ele roda uns servidores chamados de dinos, e esses dinos eles reiniciam de tempos em tempos sozinho, e quando a gente atualiza também a nossa aplicação, ele apaga todo o conteúdo ali que não vai junto com a nossa aplicação, que não está com código-fonte. Então, por isso mesmo, a gente vai ter que buscar uma meio alternativa aí de armazenar as nossas imagens. O pessoal do Laravel recomenda aí que utilize um meio, né, fixo ali, por exemplo, o servidor da Amazon que o Heroku suporta, por exemplo, o Amazon S3 para armazenar aí os dados, mas a princípio o que a gente deve fazer aí é uma coisa que eles não recomendam é armazenar aqui no. O que a gente vai fazer aqui é armazenar no banco de dados. Então, eu vou mostrar aqui como que a gente armazena as nossas imagens no banco de dados usando aqui o Laravel para resolver esse problema. Então, aqui a gente vai ver aqui, ó, aqui a nossa aplicação, tudo bem? Tudo que a gente cadastra aqui, ela fica dentro da pasta public, né, IMG. Então, vamos dar uma olhada lá no nosso projeto. Então, aqui no nosso projeto, eu cadastrei alguns dados, então ele vai ficar aqui, ó, né? Na pasta de anúncios, páginas. Então, a gente vai ter os nossos arquivos que a gente enviou aqui, como os arquivos de anúncio. Se a gente enviar arquivo de alguma página, fica nessa pasta. E slides aqui, né? Os slides que a gente cadastrou ficam aqui. Beleza. E essa pasta aqui, né, essas pastas aqui, são as pastas que são excluídas aí no servidor do Heroku. Então ele vai excluir de tempos em tempos. Então, só para exemplificar, eu fiz uma gambiarrazinha aqui na aplicação que eu publiquei. Então, na aplicação que eu publiquei, tá tudo funcionando aqui. Mas essa gambiarra é por quê? Na verdade, depois que eu enviei, eu acionei o Tinker e a partir do Tinker eu alterei as URLs aqui para as URLs do protótipo. Então, eu vou exibir aqui o código-fonte só para demonstrar isso. Ó. Então, aqui no slider, por exemplo, está aqui, ó, a URL do protótipo. Eu alterei a URL porque sumiu, né, deu a imagem não encontrada, sumiu, eu coloquei do protótipo. E os outros cadastros também, que está mais para baixo, aqui é o formulário aqui do filtro, e aqui depois do filtro vem os cadastros. Então, está aqui, ó, a URL do protótipo na primeira imagem, né, o código 23, porque a gente está cadastrando do mais antigo, mais recente para o mais exibindo do mais recente para o mais antigo. E aí a gente vê o segundo aqui, ó, que eu não alterei, ele está com a URL original, só que esse arquivo já foi apagado. Então olha só o que acontece no Heroku. Ele apaga o arquivo de tempos em tempos, ele fica assim com a imagem quebrada, né? Então, se a gente armazenar no banco de dados, a gente não vai ter esse problema. Porém, é lógico, que não é recomendado fazer isso, porque as consultas na base de dados começam a ficar mais lentas se a gente aumentar a quantidade de registros aqui. Então, você pode optar aí por colocar aí no servidor, por exemplo, do bucket do Amazon S3. A gente não vai fazer isso porque aí o vídeo fica muito mais comprido, beleza? Então, vamos lá. Então a gente vai fazer isso aqui funcionar agora com o armazenamento mesmo real, né, na base de dados. A gente vai deixar de armazenar no disco, né, na estrutura de arquivos. Então para isso, vamos voltar para o nosso projeto de novo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou reiniciar aqui tudo, né? Basicamente eu vou apagar essas pastas aqui, ó, anúncio aqui do meu projeto, vou essas páginas aqui também, as slides aqui, vou mandar tudo pro lixo, mandei aqui pro lixo, então não tem mais, beleza? Então se eu voltar lá no browser, ele vai ficar com um comportamento similar, né? Na nossa aplicação aqui, ó. Então como é que no Heroku, aqui mesmo, né? Como é que ficaria? Fica assim, ó. Porque o registro no banco de dados existe, isso aqui é porque só deixei um slide publicado. Mas fica assim, cinza. E aqui, se tiver algum anúncio, o anúncio acho que eu não tenho nenhum. Aqui é do servidor. Aqui na minha aqui, municípios, já tem município aqui, beleza. Anúncios, só está como rascunho, beleza. Bom, a imagem não atualizar. As imagens também já não estão aparecendo aqui também na edição, né? Então na edição aqui ó, já não mostra a imagem, apesar dela
estar cadastrada aqui. Vamos mudar aqui para publicado. Beleza? Só tinha esquecido de mudar para publicado. Então, olha só. Com o anúncio também acontece a mesma coisa. Ó. Então, a gente está simulando o mesmo comportamento. O Heroku apaga. E aqui eu tinha 4 slides, né, 4 fotos aí do anúncio, mas também foram apagados. Fica assim. Então, beleza. Então, a gente está simulando o comportamento. Agora, o que a gente pode fazer para melhorar isso aí? Né? Bom, primeiramente a gente vai começar aqui com o banco de dados. Vamos começar com as migrações. Então temos aqui as migrações que têm imagens. A primeira aqui é de páginas, né? Então nessa migração de páginas, a gente pode adicionar alguns campos. Eu tinha uma outra alternativa que era criar uma tabela específica para a gente adicionar esses campos aí e fazer referência para essas tabelas aqui ou vice-versa. Essa tabela fazer referência para um arquivo, para uma tabela de imagens. Dá para fazer assim também. Só que aí ia ter que mudar muito mais os código-fonte. Então, por isso eu resolvi fazer dessa forma. E nesse caso aqui, a gente vai colocar mais dois campos, que um é o MimeType, que é o tipo aí do dado, né, que é PDF, imagem JPEG, por aí vai, e o outro é o conteúdo, né, então a gente vai colocar o conteúdo aqui, beleza? Então aqui eu já vou só colocar rapidamente, né, passar o vídeo rapidamente aqui, adiantar, para mostrar o que eu fiz aqui. Ó. Então eu coloquei aqui o string imagem, né, que já existe aqui, está no label. Então, MimeType conteúdo, coloquei aqui no label também. O MimeType string e o conteúdo como texto. Por quê? A gente vai converter o conteúdo para base 64, base 64, que é o formato utilizado, por exemplo, para anexos de e-mail, que é o formato padrão web. E aí, na hora de exibir, eu converto de volta para binário, né? E aqui em cima, o título ele vai servir para buscar, por causa da URL das páginas. Então, já vou colocar como único. E aí, qual que é o outro arquivo aqui, né? E por que eu estou alterando direto aqui na migration? Por que eu não criei outra migration, que é uma boa prática? Como eu vou republicar a aplicação, vou zerar ela, aí eu vou atualizar a migration original mesmo. Agora, se tivesse passado um tempo, já tivesse um conjunto de dados, o usuário estivesse reclamando e quisesse manter os dados que tivesse lá, aí eu teria que criar uma outra migration fazendo atualizações na base de dados, beleza? Então, esse é o caminho certo aí, dependendo do momento. Criar uma migration para atualizar a base de dados. No nosso caso aqui, como a gente vai reiniciar, então não vai ter problema. O próximo aqui que tem imagem é o de anúncio, né? Então eu vou passar o vídeo rapidinho aqui para acelerar o processo. Opa, deixa eu só errei o botão aqui. Beleza, então acelerei o processo aqui. Então agora ó, a imagem aqui coloquei como unique, porque aí nesse caso eu vou buscar pela URL, então vou usar a URL para buscar, então o Unique ele vai indexar esse campo também, e adicionei os campos aqui, mime e conteúdo, né, para a tabela de anúncios. Beleza, o que mais? A gente vai também ter aqui as imagens do anúncio, né? Então nas imagens do anúncio também vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar os dois campos, né? Nesse caso, eu vou copiar e colar a mesma estrutura do anterior, né? De anúncio. Então ficou bem parecido porque a URL de imagem do anúncio é a mesma URL, no caso do padrão, segue o mesmo padrão das imagens do próprio anúncio. Então, beleza. E por último a gente tem também os slides. Né? Então, aqui nos slides basicamente vai ser copiar e colar. Né? E aqui, como o slide eu posso achar aqui através de outras formas. Deixa eu ver, slide. Deixa eu dar uma conferida no caso do slide. Slide. Beleza. No slide também eu vou achar pela URL aqui da imagem, então vou colocar unique aqui também. Beleza. Tinha esquecido. Legal, né? Então, o slide aqui também tem unique. E aí, é isso. Então, nas migrations, são essas alterações que a gente tem que fazer para armazenar os dados aí diretamente aí, né, nas tabelas. Agora eu vou rodar essas migrations, vou resetar aí o meu banco de dados. Então, para isso eu uso o PHP artisan migrate
E aí eu vou reiniciar. Então eu vou usar o refresh porque eu não preciso desfazer os migrates. Então eu vou apagar todas as tabelas, todos os objetos e vou executar de novo. E vou rodar os seeders também, menos menos seed, né? Beleza. Então ele já rodou tudo. Então agora minha base de dados está zerada, agora com os dois campos novos também. E com os seeds executando, então tem também registros aí de usuários, papéis, permissões, né? Então já tem aquele registro lá dos seeds, tá beleza? E o que mais que a gente pode fazer agora? Agora a gente pode começar a melhorar aí a aplicação. Eu já vou aproveitar aqui e criar um controller aqui também para poder fazer o download desses arquivos, porque a gente vai simular agora a pasta public, né? Então ele não vai, ele vai para o usuário vai parecer que está olhando nessa pasta public para baixar, mas na verdade a gente não está armazenando aqui nessa pasta public, a gente vai armazenar no banco de dados. Então a gente vai colocar um controller, que o controller vai ler ali os arquivos e vai entregar para o usuário como se estivesse ali. Então para isso a gente vai poder precisar mexer nas rotas também, né? Então vamos lá. Então eu já vou aproveitar aqui e criar aqui, ó, PHP artisan make controller. E aí eu vou colocar lá no site mesmo, porque é onde vai ser mais usado, né? Então, site, download. Eu vou usar a mesma URL também para administração. Controller. Então, eu vou criar um controller aqui para download. Beleza, ele criou. Então, agora, o controller está lá em cima, né? Está em branco ainda. Aqui, HTTP Controllers. Site. Então, eu já vou aproveitar e mexer com as rotas aqui, né? Já que temos a controller. Então vamos criar aqui as rotas para disponibilizar para esse controller. Vou acelerar aqui um pouquinho para ir mais rápido para o vídeo não ficar muito comprido. Beleza? Agora, olha só o que eu fiz aqui, né? Eu criei aqui, ó, as rotas aqui. A URL de página é assim, ó, img páginas, tem um ID e tem o nome do arquivo, né? Esse é o URL da página. Mas com o ID eu já consigo recuperar o objeto da página. Beleza, então meu controller só vai precisar pegar o ID. E aí, aqui eu referenciei o download controller, coloquei o user dele aqui em cima também, né? Tá aqui, ó, né? Já adicionei o user dele aqui também. Declarei ele ali. E aí, eu vou criar um método chamado imagem página e eu vou colocar um alias aqui. Nesse caso, o alias eu não vou nem usar. Eu vou até tirar o alias daqui, porque eu não vou nem usar, né? Então, eu não vou usar o alias aqui. O alias aqui só se eu estiver usando root aí para pegar. Então, eu não vou usar. Eu só vou pegar o URL e da URL enviar para algum lugar. Então, é só isso. Então, eles eu retirei. E agora, eu posso também pegar os anúncios. Então, anúncio, tanto para as imagens da capa do anúncio quanto as imagens internas, tem esse padrão. Tem o título e o nome do arquivo. Então, tem essas duas partes na URL. Então, eu vou pegar essa URL para buscar a imagem, porque isso já está no campo imagem. Então, fica fácil demais. E para slides também vou usar o campo imagem, e o padrão dele mudou um pouquinho. MG Slides só não tem o título, né, o slug do título, mas tem o nome do arquivo, e aqui eu vou chamar o método imagem slide e imagem anúncio, porque cada um tem um padrão específico. Então eu vou criar um método para cada um numa única classe, em vez de criar várias classes. Beleza? Então é isso. Bom, legal. O que mais que a gente vai fazer agora? Deixa eu só seguir o roteiro aqui para não ficar muito bagunçado, né? Então agora, olha só, eu já tinha mexido ali com a parte ali das migrations, das migrações. Então uma coisa que vai impactar na migração é o seguinte: na hora que for selecionar registros do banco de dados, as consultas podem começar a ficar lentas, porque ele vai carregar a imagem também na memória, vai ler a imagem do banco de dados toda hora. Então a gente tem que filtrar. Como eu não criei uma tabela separada, se tivesse criado separada não precisava. Mas agora tem que filtrar os campos nos modelos, né, que vão utilizar, ou onde eu vou utilizar. Então, os modelos que fazem referência a essas imagens e tal são a de própria imagem, né? Então, se a gente for olhar os modelos, ó, o anúncio. O anúncio ele vai fazer referência a um outro que tem imagem. Então, as imagens que eu vou carregar aqui,
eu vou ter que filtrar para pegar só os campos que eu preciso de imagem para exibir o anúncio. Então, eu não quero os campos lá MimiType e nem o campo conteúdo. Então, deixa eu acelerar aqui para ir mais rápido. Pronto. Então, aqui, ó, eu estou colocando só os campos que eu vou precisar nas telas, né? O ID da imagem, o ID do anúncio, que é a chave estrangeira, o título, a descrição, a imagem e a ordem, né? Só isso. E aí a gente pode ir para outras também, ó. Vamos aqui, categoria não tem, não mexemos, imagem, né? Imagem mexemos. Tem imagem referencia anúncio. Então, de anúncio, que também tem um campo ali de anexo lá de conteúdo, eu tenho que limpar. Então, vou fazer a mesma coisa. Então, belezinha? Então, agora eu tenho aqui o ID aqui do título, o ID, o título e o anúncio ID, que é a chave estrangeira. Perfeito, né? Deixa eu ver aqui, belongs to anúncio. O título, aqui não tem o anúncio ID. Foi mal. Aqui a imagem vai buscar aqui anúncio, né? A imagem pertence a anúncio. Então, como eu estou aqui em imagem, então eu não tenho esse atributo aqui. Então, eu tiro ele daqui porque não tem. Beleza. Certinho. Vamos olhar os outros. Município eu não mexi. Página. Página eu não coloquei belongs to, então não tem. E slide também não coloquei belongs to nem nada, eu deixei o padrãozão, então não preciso mexer. Belezinha. Então, os modelos já conferimos. Agora, a gente pode trabalhar aí, né, com a classe controller aqui, ó, aqui em controllers, para fazer o seguinte, para fazer o upload. Porque eu tinha comentado aquela questão lá de validar a permissão que eu poderia implementar aqui, né, e reutilizar nos outros com uma linha só, em vez de ter várias linhas, porque é praticamente a mesma coisa, passando alguma variável ali que a gente pudesse flexibilizar. Então eu vou fazer isso nesse exemplo para fazer aí o download. Então aqui eu vou criar um método para fazer o download, ou para fazer o upload. Não, para fazer o upload. O download vai ser na classe de download, né? No contato de download. Falei errado, desculpa aí. Então aqui eu vou fazer o upload. Então para fazer o upload, eu vou criar um método aqui para o upload genérico que vai servir para os quatro controllers de página, imagem, anexo de imagem lá, o anúncio e imagem, né? E slide, né? Beleza? Então deixa eu acelerar aqui para o vídeo não ficar muito comprido também. Beleza? Então aqui, ó, eu estou fazendo uma coisa que eu não fiz no outro, tá? O que eu não fiz? Por exemplo, quando eu excluía um registro ali que tinha imagem, eu não estava apagando o arquivo de imagem lá da pasta public img. Então aqui eu faço o upload. Esse arquivo que fiz o upload eu já gravei no banco de dados, vou gravar no banco. Então não vou mais precisar dele, então eu faço o delete dele. Então por isso que eu usei o arquivo file aqui, deu import nele, no uses. Então aqui eu vou receber dois parâmetros, ó. O arquivo para upload, que é o que o Laravel nos entrega, e o modelo. Então esse modelo é o modelo aí de página, slide e outros. E todos eles têm os atributos mime e conteúdo. Então aqui eu vou setar o mime e conteúdo. Então pego aqui o nome do arquivo, né, a partir do nome arquivo upload, onde ele está no servidor. E disso aí, né, eu pego o mime aqui, com o mime content type, que é uma função do PHP, e eu pego o conteúdo do arquivo com a função fileGetContents do PHP. Aí ele pega todo o conteúdo e coloca na memória. Aí isso que ele colocou na memória eu converto para a base 64, que é o padrão usado na web, é o que o pessoal recomenda. Daria para colocar ele direto para cá? Daria, só que em vez do tipo text, eu teria que colocar o tipo binary, de binário, lá na migration. Aí eu colocaria direto, beleza? Mas assim fica melhor porque fica legível para o ser humano. Então por isso que o pessoal recomenda usar essa base 64 aqui, ó. Então base 64 que é o formato legível para o ser humano, então eu converto para esse formato, que é o formato usado, por exemplo, para anexo em e-mail, né? E aí eu faço o delete, aí eu apago o arquivo, porque eu já gravei aqui no campo do banco de dados. Então isso aqui só preenche esse pedaço, beleza? Então o controller aqui para preencher já foi. Agora, vamos lá. Agora a gente pode mexer aqui nos controllers, por exemplo, aqui do admin, né? Por exemplo, aqui eu vou pegar na ordem alfabética, anúncio. Então aqui eu vou acelerar o vídeo para fazer tudo que eu preciso. Por exemplo, aqui no anúncio, aqui ó, all, eu não posso pegar todos os campos. Eu não posso pegar, no caso, os campos MimiType. MimiType até posso.
mas eu não posso pegar o campo conteúdo. Então vou acelerar para colocar tudo isso que eu preciso fazer de alterações na classe inteira. Beleza, já fiz o ajuste aqui. Então, olha só. Aqui no index, eu tenho que dizer quais os campos que vou usar lá na listagem. Eu já coloco os campos da listagem. No cadastrar, não precisei fazer nada, né, porque basicamente só trouxe os dados aqui de categoria município para exibir, mas no preencher aqui eu já precisei, né? No preencher já precisei. Ah, não, no preencher, precisei alterar aqui, ó. O que que eu alterei? Onde estava aqui, ó, arquivo move, eu deixei comentado aqui para ficar fácil de achar, mas aqui, se for colocar sempre lá é, no banco de dados, o conteúdo no banco de dados, em vez de ficar na pasta, aí é só apagar esse diretório, é só inverter também. Se quiser voltar para a pasta, comenta esse de baixo e descomenta de cima, que aí volta ao normal, né? Beleza. Então aqui eu uso aqui o upload da classe controller, que é a superclasse de todos os controllers, o extends controller. E é nele que eu implementei o upload. Então eu consigo utilizar o upload, passo aqui o arquivo, que é o que o Laravel me entrega aqui a partir do request, e passo o meu model, por exemplo, o anúncio aqui, ó, né, que é o meu model que eu estou trabalhando, que eu vou salvar ele mais para baixo, aqui upload. Ah, tá. Aqui é o preencher, né? Então, esse aqui é o método preencher, porque eu tinha um bloco que estava muito repetido aí para salvar e para atualizar, né? Então, aqui no atualizar é o model que ele criou, passou para cá para o preencher. Eu peguei do preencher, passei para frente, ele preencheu só os dois atributos e eu salvo aqui no banco de dados. É moleza, é isso. E alterar é a mesma coisa, né? Alterar aqui toda vez que eu consulto, eu tenho que filtrar aqui os dados, passar um parâmetro a mais para dizer quais são os campos que eu quero pegar. Aqui também, na hora de excluir, também tem que pegar aqui só o ID aqui do anúncio, né? Para poder excluir, para montar o URL aqui. Nesse caso aqui, não montar o URL não, é só para deletar aqui as imagens e deletar o anúncio, né? Então, é uma forma aí de deletar, né? Tranquilamente. Então, anúncio aqui é um que eu tive que mexer, categoria não mexeu, imagem controller é outro aqui que eu vou mexer. Então aqui também vou acelerar aqui o vídeo para ir mais rápido, né? E aqui a mesma coisa. Então aqui, ó, todos eu vou fazer a mesma coisa, tá? Então, no index, se precisar fazer, nesse caso não precisou, só precisei aqui no cadastrar, porque no cadastrar eu precisei carregar o anúncio, né? Então, precisei buscar o anúncio e passar o anúncio para frente, porque precisa do ID do anúncio. Então, aqui eu peguei só o ID do anúncio, porque só preciso do ID do anúncio na próxima página. Então, aqui agora eu estou filtrando aqui um select só com os campos que eu preciso, beleza? E agora vamos aí também, município não, página também, né? Página que é outro. Então aqui eu vou acelerar do mesmo jeito aqui. Então aqui, né, por exemplo, para fazer o upload, eu comento aqui, faço o upload, né, do jeito aqui que a gente reaproveita. Então tem muita coisa aqui que você pode centralizar numa classe mais genérica e receber um parâmetro genérico, como por exemplo o modelo aqui para a gente poder preencher, né? Já foi a página, e falta o último que é o slide, né? O slide. Então aqui também vou fazer a mesma coisa, né? Colocar os selects aqui e até o remover aqui, colocar só os dados que eu preciso aqui para excluir os dados. E aí isso vai onerar menos a base de dados na hora das consultas. Bom, então essas foram as alterações nos controllers, né? O que mais que a gente pode fazer aqui para melhorar, né? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa que eu posso fazer. Download controller já foi. Ah tá, não foi o download. Ah tá, beleza. Na hora de buscar também, a gente pode melhorar, agora sim no download controller, né? Como é que eu faria o download aqui dos conteúdos? Então, inicialmente, já vou declarar o uses, eu já vou copiar e colar aqui. Nesse aqui eu não vou nem digitar, nem acelerar, porque nesse caso o arquivo não existia aqui. Então aqui, ó, vou dar um uses nos 4 modelos aqui que tem imagem, né? E aí vou implementar um download para cada um, né?
Só que esse download para cada um seria para cada tipo de URL, né? Então são os três métodos aí. Então, para a página da imagem da página, então para a imagem da página eu dou um find pelo ID, porque o ID eu já recebo na URL, e aí eu pego só os campos MIME conteúdo, só os campos que eu preciso. E aí eu preencho esses campos, eu pego esses campos e devolvo o arquivo lá para o usuário. Então eu devolvo esse arquivo para o usuário, né? Então aqui eu vou usar find or fail. Então por que eu uso esse find or fail? Se ele não achar, aí ele devolve o não encontrado, né? Então ele devolve um 404. E aí é interessante porque aparece aquela imagem quebrada, fica perfeito, né? Então ele vai devolver o 404. Aqui é o find or fail, nos de baixo eu coloquei, né? E aí aqui eu tenho também aqui o find or fail, né? Find, find or fail, deixa eu ver aqui, find. Beleza, vou deixar find or fail. Ok. Imagem de anúncio, a mesma coisa que é first or fail, né? Então, se ele ele checa primeiro em anúncio, ele busca o anúncio, do mesmo jeito. Aí se ele não encontrar anúncio, nesse eu não coloco fail, tá? Só first. Mas se ele não encontrar, que é igual a null, então provavelmente é uma imagem extra lá do anúncio, lá da tabela de imagens. Aí eu busco como imagem. Aí eu já uso o fail. Então no primeiro ele pode passar sem falha, mas no segundo se falhar, se eu não encontrar nenhum dos dois, ele devolve 404 que eu não encontrado. E aí eu coloco o content type, imagem JPEG, outros formatos, e coloco o conteúdo para o browser renderizar. E o slide faço a mesma coisa, né? Aqui com first or fail, beleza? Então é isso para download. Legal. Então, com tudo isso pronto, já falta pouca coisa, né? Assim, a gente pode melhorar aqui no controllers, aqui no site, aqui no anúncio controller, né? Então aqui no anúncio controller a gente tem que também fazer os ajustes para buscar aqui de imagens só os campos que eu preciso também, não de imagem já, do anúncio aqui, né? Então eu já tenho que buscar e já vou fazer mais uma coisinha aqui, ó. Eu coloquei toda a lista de campos que eu preciso aqui do anúncio, menos, na verdade só não coloquei os dois campos novos aqui, coloquei todos os campos aqui até o final, ficou gigante. E aí eu já vou incrementar aqui também, porque tinha um campo lá chamado visualizações que eu esqueci de usar nos vídeos. Então aqui a gente já vai incrementar essas visualizações. Então esse incremente serve para isso. Em vez de eu pegar aqui anúncio, visualizações, recebe anúncio, visualizações mais um e dar um save, é melhor usar esse incremente, porque o incremente já vai dar um save, ele já vai proteger bem a conexão, beleza? E por último, aqui no site, vamos aqui no Home Controller e vamos dar uma melhorada aqui, colocando aqui também, que são no caso dos slides, os slides têm ali o anexo e tal, então vou selecionar só os campos do slide que são usados ali na hora de exibir o slide, né? Então coloquei esse select para selecionar só os campos, beleza? Então tranquilo, com isso agora a gente pode, né, exibir também o contador para finalizar aqui a implementação, aqui em Resources, Views, Site, Anúncio Blade PHP. Então, em vez do código aqui, o contador talvez fique melhor, né? Então, vou exibir o contador de visualizações. Pronto, né? Então, vou mostrar visualizações, que é o campo que já estou incrementando. Aí já vai ficar show. Perfeito. Então, com isso, a gente terminou as implementações as alterações do código fonte. Então, alterando o código-fonte, a gente já pode, né, testar a aplicação. Então, vamos voltar lá para o browser e olha só, eu zerei a base de dados, né? Então, aqui na minha base local, é... tá, aqui está nulo. Aqui é porque eu não posso consultar um anúncio que não existe, né? Deu null aí, então são coisas aí para checar se tem o registro e tal, né? Mas vamos voltar aqui no início do módulo administrativo. Então aqui no início do site não tem nada, né?
Então vamos cadastrar aqui os slides para começar. Então selecionar imagens. Eu vou selecionar aqui e cadastrar os 4 slides. Eu vou mostrar só com o slide aqui, né? Olha só, ele já está carregando aqui, ó. E a URL, né, abrir imagem nova guia. A URL está a URL normal, ó, img, slides, img com o número de 5 dígitos aleatórios, .jpeg, .extensão. Então está tudo normal. Mas tudo isso aqui está na base de dados. Então se a gente olhar o código-fonte, também vai aparecer, né? Vai aparecer aqui para baixo, cadê os slides? Aqui é o cabeçalho. Aí aqui, né? Aqui já começou os slides, ó. Vai ter a URL aqui, normal, ó. Então eu não alterei a view, né? Não precisei fazer nada lá na view e tal. Ele montou o slide do mesmo jeito e está carregando aqui. E no site, eu tenho que mudar para publicado, pelo menos um ou dois aqui, né? Mudar para publicado, senão não aparece no site. Tá filtrando lá. Beleza? E aqui também mudar aqui para publicado. Beleza. Então mudei para publicado. Então agora no site vai aparecer os dois slides e vai estar normal aqui, ó. Então vai estar normal. Só que está na base de dados. Então é só para ir para o finalmente do vídeo. Já passamos aqui dos 30 minutos, né? A ideia era fazer em torno de 30 minutos. Então vamos aqui, ó. PHP, Artisan, Tinker. Vamos entrar no Tinker só para demonstrar. Eu vou pegar aqui um dos slides, né? App, Models, Slide. Vou pegar um primeiro aí, por exemplo, né? Se eu fizesse, ele vai mostrar tudo. Eu já vou mostrar direto o conteúdo dele. Então tá aí o conteúdo. Então esse aqui é o conteúdo em base 64, ou seja, são letras e números aí, né, que é legível para ser humano, e aí ele fica no formato aí que o ser humano consegue ler, e a gente eu pego e converto ele de volta para a imagem na hora de exibir lá, então na hora do download. Então na hora de gravar aqui, eu uso o base 64 encode. Na hora de fazer a leitura, eu uso o base 64 decode. Aí ele vai decodificar, vai transformar de volta no binário e o browser vai exibir normalmente. Então, feito isso, depois disso é só basicamente publicar a aplicação no servidor com o Git Heroku aí, push, né, lá no servidor, por exemplo, de produção do Heroku. Ele vai publicar normal. E aí depois disso rodar a migration com Git, com Heroku Run, que eu já tinha mostrado anteriormente, lá no servidor, do mesmo, é só Heroku 1, só que nesse caso aqui eu vou usar o PHP Artisan migrate refresh, né? E menos seed, ele vai zerar a base de dados de lá, porque não vai ter nenhum arquivo no servidor, e é só fazer os cadastros de novo, tudo bonitinho, que vai resolver o problema aí do Heroku. Beleza? Então era isso, esse vídeo complementar, e até a próxima.